Boa noite, eu sou a pastora Edna e queria deixar uma reflexão aqui hoje que está em Provérbios 6,6, que diz assim: Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, não tendo ele chefe, nem oficial, nem comandante. No estio prepara o seu pão e na cega junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Vamos orar? Vamos orar uma oraçãozinha rápida para que Deus possa falar conosco. Amém? Querido Deus, Pai Celestial, nós te damos graças, Pai, por esse dia. Queremos pedir que o Senhor fale conosco através desta mensagem, Pai, através da Tua palavra. Traz uma palavra revelada e que possa chegar ao coração de cada um que vai ouvir essa oração em nome de Jesus. Amém? Essa oração, essa pregação, né? É uma pregaçãozinha rápida. Primeiro Deus fala assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. O que tem a formiga para nos ensinar? Primeira coisa que ela ensina é que ela é pequenininha. Uma só, qualquer um pode vencer. Mas quando elas estão muitas, ninguém pode. Ela bota para correr até o maior dos gigantes, não é assim mesmo? A formiguinha, ela é pequenininha. Às vezes a gente, sozinho, a gente não é muita coisa. Mas quando nós estamos juntos, nós podemos muito. Aqui fala de equipe. Hoje a maioria das empresas procura pessoas que sabem trabalhar em equipe, que sabem trabalhar em conjunto. Uma empresa, ela, por menor que seja uma pessoa, por menor que seja, mais insignificante que seja alguém que trabalha dentro da empresa, ou alguém que está na recepção, ou alguém que está na limpeza, seja lá quem for, por menor que ele seja, se qualquer um desses elos se rompe, compromete a empresa, compromete o andamento da empresa, compromete o compromisso, como é que eu posso dizer, a satisfação do cliente. Às vezes ele chega na recepção, ele foi bem recebido, ele tem que estar todos os elos em comum, de forma uniforme ali, em unidade, para que saia tudo perfeito. Se você entra numa empresa, às vezes deixou de te atender bem, uma parte deixou de ser bem feita, aí comprometeu. Um elo se rompe e às vezes a empresa perde o cliente por conta da insatisfação com uma pessoa. E a formiga nos ensina isso, trabalho em equipe. O segundo ensinamento que a formiga nos ensina é que ela junta. Aqui diz assim: na cega ela junta o seu mantimento. O dinheirinho dela é a folha. E ela sabe juntar na cega, na época da colheita. No tempo certo, ela sabe economizar. Sabe o que Deus quer nos ensinar? Que a gente não deve comer todas as sementes. Você deve plantar, colher, come uma parte, planta outra. Come uma parte, planta outra. Como é que uma pessoa faz de 1.000 1 milhão? Exatamente. Plantando e colhendo, plantando e colhendo. A gente precisa ter maturidade para lidar com o dinheiro. Se a gente não tiver maturidade para lidar com o dinheiro, Deus não pode dar. Se você der 5.000 reais para uma criança de 5 anos, ele vai comer os 5.000 reais de chocolate, ele vai comprar chocolate, ele vai comprar doces, ele vai comprar coisas desse tipo. Porque ele não tem maturidade para lidar com uma certa quantia de dinheiro. Deus também, como um pai bondoso que cuida de mim, que cuida de você, ele não vai te dar uma quantidade grande se você ainda não sabe administrar, se você ainda não sabe guardar, se você ainda não sabe cuidar do dinheiro. Quando você tiver maturidade, saber que uma parte é para você comer, uma parte é para você plantar, uma parte é para você comer, uma parte é para você plantar, para que você multiplique o que você ganha. Não é para você comer tudo que você tem. Ah, mas o que eu tenho não está dando nem para mim viver. É porque você está apenas com uma fonte de renda. Você precisa abrir outras fontes de renda para a tua vida. Você precisa ver e começar a se perguntar: o que eu posso fazer para gerar mais renda? Talvez você está com tempos ociosos na tua vida porque você ainda não entendeu a dinâmica. Todo milionário tem mais de uma fonte de renda. Vou te falar de novo. Todo milionário tem mais de uma fonte de renda. Bill Gates tem 36 empresas. Ele sabe administrar todas elas. Pelo menos é o que dizem, né? Que ele tem 36 empresas. É o que diz a internet. Entende? Então, o que acontece? Precisamos ter maturidade. A internet está cheia de cursos ensinando a gente isso.
cheio de cursos. Para o sucesso, nós temos que ter, primeiro, desejo. Desejo de ter. Sabe quando é que uma pessoa não tem desejo de ter sucesso? Quando ele já está no sucesso. Às vezes a gente escuta assim, gente, a Bíblia não é para falar de dinheiro, a Bíblia é só para falar de salvação. Quem disse isso? Quantas vezes tem na Bíblia, quantos versículos tem na Bíblia sobre sucesso? Quando você se sente fracassado, você se sente como? Como que Deus você fosse alguém que não está dentro da vontade de Deus. Como se Deus não fosse o Deus Todo-Poderoso. Por que ele é tão poderoso e te deixa com tão pouco? Por que ele é tão poderoso e você passa necessidade? E por que ele é tão poderoso e você... Não é assim? Já aconteceu comigo. Eu era a pessoa mais fracassada que você pode imaginar. E eu pregava um Deus poderoso, mas eu mesma questionava com Deus. Pai, mas tu é tão poderoso e por que minha vida é tão escassa? Por que minha vida é tão regrada? Por que eu vivo tanto no limite financeiro? Porque eu não sabia lidar com dinheiro. Porque eu nunca tinha feito cursos e eu nunca tinha estudado finanças. E o dia que eu aprendi a dinâmica do dinheiro, as coisas começaram a mudar. Deus começou a me abençoar de maneira grandiosa. Por quê? Porque eu também aprendi a lidar com o dinheiro. Coisa que eu não sabia lidar. E como uma criança, Deus não ia me dar muito se eu não sabia. Eu comia tudo. Desperdiçava. Eu desperdiçava com o quê? Tudo que eu queria. É engraçado isso. Às vezes a gente tá com as garagens, os cantos cheios de coisinha, cheia de coisa. Porque a gente quer o quê? A gente quer a recompensa imediata. Desejou, comprou, mas a gente não tem um projeto de algo grande. Acontece muito isso. Quando a gente perde o projeto, a gente não tem um objetivo grande. Primeiro que a gente tem que ter um objetivo. O objetivo tem que ser algo grande. Por que eu preciso ter um objetivo grande? Quando eu olho para mim e diz assim, olha, esse objetivo é impossível. Esse é o objetivo que você tem que ter. O objetivo, quando você olha e diz, é impossível eu ter isso. Esse é o seu objetivo. Por que esse é o seu objetivo? Porque se você não tiver um objetivo grande, você também não vai ter motivação. Motivo para ação, motivo para agir. E você precisa saber que todos os dias você está agindo em prol daquele objetivo. Trabalhando em prol daquele objetivo. Eu, particularmente, não vou dizer você, mas eu vou dizer eu. Eu vivia, como dizia aquela música, deixa a vida me levar. Eu não sabia construir a minha vida. Eu vivia, eu achava, eu até questionava com Deus, mas eu não sabia que eu precisava construir a minha vida dia após dia. Eu até lia como uma mensagem que está aí atrás, que diz assim, velhos caminhos não abrem novas portas. Né? A gente fazia a mesma coisa todo ano, e queria um resultado diferente. Não, eu precisei entender que eu precisava. Se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho vai chegar onde chegasse. Mas quando eu tenho um objetivo, eu sei onde eu quero chegar. E aí eu planejo, eu crio estratégias, eu crio maneiras para chegar onde eu quero chegar. Eu ainda não estou onde eu quero chegar, mas eu já não estou onde eu estava. Eu comecei a fazer com que as coisas acontecessem na minha vida. Eu criei a loja em 3 meses, depois que eu aprendi. Depois que eu aprendi a dinâmica. Tudo vai acontecendo, tudo. Mas por quê? Porque a minha cabeça mudou. Quando a gente começa a dizer, é difícil, eu não posso, eu não consigo, dinheiro não sai na árvore, dinheiro não é fácil, tudo tá difícil. Você está declarando isso no mundo espiritual. E isso começa a ser muito difícil para você. Porque você só vê as coisas pela dificuldade. Agora, se você foca resultados, se você foca como resolver o problema, não focar o problema, mas focar a solução do problema, vem. Eu garanto para você que vem. Quando você começa a perguntar como eu posso resolver isso, como eu posso mudar essa situação, como eu posso mudar isso, aí muda. Mas enquanto você estiver focando só na dor, focando só no problema, focando somente naquilo que não gerou resultado, focando, entende? Na coisa errada, aí você não vai gerar o resultado que você quer. Você está sempre fazendo a mesma coisa, Qual é que resultado diferente que vai dar? Não. Se você está fazendo as mesmas coisas, você vai gerar os mesmos resultados. Não tem como. Mas quando você começa a fazer coisas diferentes, os resultados começam a ser diferentes. Ok? Então, o que a gente precisa ter? Primeiro, a gente precisa querer, né? A gente precisa querer mudar, a gente precisa querer ter essa vontade dentro da gente. Porque tudo começa com a vontade. Eu não posso mudar ninguém. Ninguém pode mudar ninguém. A única pessoa que pode mudar você é você mesmo.
Tem pessoas que casam pensando assim, quando eu casar com fulano, eu vou conseguir mudar ele. Aí casa é uma decepção, porque ninguém muda ninguém. A única pessoa que pode mudar é você com Deus, você se transforma a partir de Deus. Deus fazendo a obra, nós somos o vaso, Deus é o oleiro, né? E aí Deus vai nos transformando, Deus vai trabalhando de dentro para fora e a gente vai sendo transformado, a gente vai lendo, vai conhecendo, vai entendendo. E aí a gente vai modificando, modificando a nossa mentalidade, modificando a nossa vontade. E Deus vai trabalhando em nós. Então a primeira coisa que precisa ter é o querer. A segunda coisa que você precisa ter é uma mentalidade. Quando você vai construir uma casa, você tem que fazer o quê? Limpar o terreno. Limpar o terreno é o quê? Tirar a sujeira, tirar a amargura, tirar as palavras pessimistas, tirar as palavras negativas, tirar tudo tudo que está atraindo essa coisa negativa, tudo que está atraindo, mudar a mentalidade, não só a mentalidade, mas a forma de falar. Você fala aquilo que você crê, você fala aquilo que você crê. E falar é algo muito importante no mundo espiritual. Falar muda tudo. Eu vou fazer depois uma pregação só sobre palavras, para vocês verem como é importante a gente falar o que a gente quer ver e não aquilo que a gente está vendo. Quando Deus criou o mundo, ele chegou lá, tava só o quê? Trevas. Mas ele não diz, oh, quantas trevas? Deus disse o quê? Haja luz. Então você tem que falar o que você quer ver e não o que você está vendo. Pelo contrário, você nunca pode falar o que você está vendo. A gente vai fazer um estudo mais aprofundado disso, que é pra gente trabalhar isso, porque isso é muito, muito, muito importante. Então, queremos? Queremos. Então nós temos que mudar a nossa mentalidade. Trabalhar para tirar a sujeira da nossa mentalidade, como um terreno, né? Vamos construir uma casa, vamos construir. Então, quando eu vou construir uma casa, o que eu tenho que fazer? Uma limpeza no terreno. Então, eu tenho que tirar as palavras negativas, tirar o pessimismo, tirar o foco na dor, tirar o foco na perda. A gente tem que lembrar que perdas é aprendizado. Quando alguém te dá um calote, você pagou para aprender. Quando você perdeu, tomou um prejuízo, é pagando para aprender. Qualquer coisa na nossa vida que a gente tem é aprendizado. Não é fracasso, não existe fracasso. Existe resultados negativos. Existe resultados que não é o esperado. Entende? Então não existe fracasso, existem resultados negativos, resultados não esperados. Ou o que a gente esperou, porque era negativo mesmo, você fez somente o que ia fazer, às vezes é aquela expectativa, a expectativa vã. Porque você tá fazendo, tá dando errado, tá fazendo. E assim, mas eu já fiz tudo e deu tudo errado até agora. E aí? Aí você aprendeu, porque você estava fazendo a coisa errada. Agora você vai pegar o volante da tua vida e você vai aprender a dirigir, a conduzir. Primeiro você vivia como eu disse, deixa a vida me levar. Você não criou métodos, você não criou estratégias, você não tinha planos. Então, a primeira coisa, você precisa querer. A segunda coisa, você precisa mudar a sua mentalidade, a mentalidade do dinheiro. Você não pode mais ficar falando, o dinheiro é difícil, o dinheiro não cai em árvore, meu filho, eu não tenho dinheiro, tudo tá ruim, estamos em crise. Acabou, não existe isso. Existe eu posso, eu consigo. Meu Deus é grande, meu Deus está comigo, o braço do Senhor está comigo. Depois, o que você tem que fazer? Acorda de manhã e começa a dizer, o que eu posso fazer hoje para construir o meu futuro? Quando eu comecei a fazer essa pergunta para mim, as ideias vêm. Quando vem uma ideia, requer uma ação. Que a ideia pode ser uma ideia milionária, mas se não tiver ação, ela não vai servir de nada. Mas uma ideia com uma ação, ainda que seja uma ideia pequena, essa ação pode mudar totalmente a tua vida. A ação é poder. Ação é poder, atitude. Sempre, atitude, atitude. Todos os dias você tem que acordar de manhã, você precisa se perguntar o que eu posso fazer hoje para construir o meu futuro. O que eu posso fazer hoje para mudar o meu amanhã. É importante que você mude, a sua família depende disso, os seus filhos dependem disso. Qual legado que você vai deixar na tua geração? Qual o nome que você vai deixar na tua geração? Seu nome tem que ser um nome honrado. Você tem que zelar pro teu nome. Se você diz sim, é sim. Se você diz não, é não. As pessoas muitas vezes dizem, o rico, as pessoas têm uma mania de dizer isso, né? O rico, todo rico é ruim, todo rico gosta de humilhar, isso é mentira. Isso é conversa. Todo rico, ele é rico porque alguém confiou nele, porque ele é confiável. Entende? O diabo traz tantas mentiras, e a gente crê. Quer ver uma das mentiras que o diabo coloca? Distorce a palavra, tal como ele fez lá no Éden, e a gente crê. A gente fala assim, o dinheiro é a raiz de todo mal.
Você já creu nisso? O dinheiro é a raiz de todo mal? É o amor ao dinheiro que é a raiz de todo mal. Eu preguei isso já, que o dinheiro era a raiz de todo mal. Se o dinheiro era a raiz de todo mal, então, obviamente que eu não ia querer o dinheiro. Então eu vivi, se eu não queria ter o dinheiro nunca vinha pra mim. Mas depois eu compreendi o amor ao dinheiro, o apego. Mas, queridos, se você vai pregar numa casa e a casa está faltando comida, você vai precisar ajudar, não vai? A sua Bíblia foi comprada com dinheiro, não foi? O carro que você vai para a igreja, o banco que você senta, tudo isso precisa. Deus disse que vai nos dar as nações. Como Deus vai dar a nação se não nos der recursos? Nosso Deus diz que ele é dono do ouro e da prata. E aí, se nós somos herdeira dele, e aí agora eu sou herdeira do meu pai tem tudo e eu não vou ter nada. Entende que isso não faz sentido? Isso não faz sentido. Pobreza é espírito, é espiritual. Maria Mulambo é um demônio. Espírito de pobreza e de miséria são espíritos, são demônios. E a gente não deve aceitar. Lá na palavra de Deus, é interessante que tinha Esaú e Jacó. E Deus fala, o dia que Esaú se rebelar contra essa situação, ele sai da situação. Às vezes a gente precisa se rebelar e falar, eu não aceito mais isso. Eu não aceito mais isso. Eu não aceito menos. Eu não aceito menos. E é interessante, isso aconteceu comigo em 2019, por incrível que pareça. 2019 eu disse, a partir de hoje, eu vou estudar finanças, porque eu não aceito mais viver essa vida miserável que eu vivo. Sério mesmo. Em 2019, 28 de agosto de 2019, eu nunca vou me esquecer. Eu estava lendo um livro, aquele livro me despertou, me deu um start. E eu disse, nunca mais na minha vida eu vou aceitar essa vida miserável que eu levo. E daquele dia minha vida começou a mudar. E tem mudado todos os dias. Pelo menos eu não fecho mais no limite. Estou construindo de degrau a degrau, de degrau a degrau. Mas eu estou construindo o meu futuro. Entende? Não é, vou ficar rico, vou acertar na cena, não é isso. Mas você vai trabalhar. No início começa, mas depois você já vai vendo resultados, você já vai vendo resultados, você já vai vendo os resultados. Você não fecha mais naquela situação. Sabe? O poder está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. O Senhor dos senhores está dentro de você. Ele é a fonte de toda a sabedoria, de todo o poder. Ele está dentro de você. Você pode. Você pode, se você crer que pode. E se você não crer que pode, você não vai poder. Mas se você crer que pode de verdade, você vai poder. Você vai fazer, você vai poder. Se você pensa que pode, você pode. Se você pensa que não pode, você está certo, você não pode. Mas eu garanto para você que você pode. A preguiça, às vezes, como diz aí, não é só a preguiça de trabalhar. Às vezes é a preguiça de ler um livro, a preguiça de ler a Bíblia, a preguiça de não buscar um conhecimento. Eu não sei lidar com dinheiro, então aprende. Tá cheio de livros na internet. Cheio de livros. Você quer aprender a economizar? Leia O Homem Mais Rico da Babilônia. Um livro fantástico para te ensinar a economizar. Eu falo só disso no meu canal. Basicamente, eu ensino... O mais fundamental do que eu ensino é isso. Segundo a Bíblia, que passa pelo crivo da palavra de Deus. Por quê? Porque eu falei, Senhor, eu quero passar o resto da minha vida ensinando as pessoas. Como é fácil. É igual fazer uma receita de bolo, amado. Se você seguir o passo a passo, dá certinho. Dá certinho se a gente seguir o passo a passo. Então por que a gente fica sofrendo? Se a gente pode viver o melhor de Deus nessa terra. Se a gente pode comer o melhor de Deus nessa terra. A preguiça não é só de trabalhar, não. É a preguiça de buscar o conhecimento necessário. Entende? É a preguiça de avançar, de querer mais, de sair da zona de conforto. A zona de conforto parece muito confortável agora. Mas quando a sensação de frustração bate na porta, ela não é nada confortável. Não é assim mesmo? Agora parece confortável. Tudo que é novo gera um desconforto. Fazer vídeo pra mim era difícil no início. Esse é o segundo. Eu já fiz 2, tive que deletar. Esse é o segundo que eu estou fazendo. Aqui pra colocar no YouTube. No início, parece. Mas depois a gente vai acostumando, a gente vai falando, a gente vai acostumando, a gente vai aprimorando, né? A perfeição é a morte, não existe nada perfeito. O mundo perfeito não existe. Existe um mundo real, cheio de defeitos, cheio de qualidades, que é o que nós somos. Nós erramos, caímos, levantamos, erramos, acertamos. Mas a gente vai avançando, degrau em degrau,
dia após dia. Hoje eu preciso fechar com o meu dia positivo. Como é bom quando a gente fecha o dia positivo, né? No dia seguinte a gente fecha positivo. Isso é sucesso. Sucesso é isso. Sucesso não é acertar na Mega Sena. Sucesso é dentro de você. Você dia após dia crescer. O que é o sucesso? É o crescimento contínuo. Sucesso é isso. É um crescimento contínuo. Dia após dia você construindo. Você construindo a sua história. Na sua história você pode ser protagonista ou apenas um figurante. O que você quer ser? Se você for um figurante, acontece muito das pessoas serem um figurante. Quer ver como as pessoas são figurantes de sua própria história? Quantas pessoas casam com pessoas que eles não gostariam? Eles passam uma vida porque não tem saída. Acha que não tem saída. Acha que não tem saída. A saída está nele mesmo. A força está nele mesmo. Mas ele não sabe como sair daquela situação. Então ele vira figurante da tua própria vida. Quando você é protagonista, você diz: eu vou escrever a minha história. Eu vou escrever a minha história. E aí, ainda que tenha dificuldades, mas você diz: eu venço os meus limites. Eu vou vencer os meus limites. E dia após dia, a pessoa vai crescendo. Dia após dia, ele vai vencendo. Um dia eu vou contar a minha história. E você vai entender que foi uma história de superação. Eu estou escrevendo um livro. Nesse livro tem a minha história, que é uma história de superação. E de outras mulheres, que também têm suas histórias de superação. E nós vamos escolher o nome para esse livro. E você vai me ajudar. Tá certo? Que Deus te abençoe. Que você seja grandemente abençoado. Não importa o tempo que você ouve isso. Que Deus é atemporal. Não importa o tempo. Que Deus possa tocar no teu coração. Que você possa desejar ser sucesso. Não é ter dinheiro. É ser. É ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido não fala de dinheiro. Fala de dentro. Fala do que você é. Ser milionário. Entende? Não é ter 1 milhão. Muitas pessoas ganham 1 milhão e perdem tudo. Por quê? Porque ele não tem a mente. Ele não é. Primeiro você precisa ser. É de dentro. O fracasso vem com os erros e a pessoa vai acreditando que ele é um fracassado, acreditando que ele é um fracassado, acreditando que ele é um fracassado. Quando ele vê, ele só acredita no fracasso. O bem-sucedido, ele vai fazendo e a coisa vai dando certo, ele vai fazendo, a coisa vai dando certo, e ele vai fazendo, ele começa a dizer: eu sou bem-sucedido. O alcoólatra, o depressivo, sabe? Começa a se afundar na depressão, na tristeza, olhando somente para ele, olhando somente para a dor. O dependente químico, ele começa a sair de si para uma fuga, ele não quer viver ou ele